por que eu escolhi maestria para o nome do evento? É uma pergunta interessante, né? Primeiro, então, eu tenho que meio que considerar o que é maestria, mas vamos lá. A gente sempre gosta de trazer uma narrativa diferente para cada evento que a gente faz ali. Já teve a jornada ultrassônica, a virada ultrassônica, e tudo tem um porquê, né? O jornada se remete ali a uma história, uma evolução, a virada, porque seria ali uma virada de oportunidade na carreira do médico. E a maestria, na verdade, eu considero que seria ali assim como se fosse quase o ápice de uma carreira, de um especialista, né? E por que quase o ápice, né? Porque aprendizado é uma coisa que está sempre acontecendo, né? Por mais que eu tenha, por exemplo, eu no meu caso, estou aqui com mais de 20 anos aí fazendo ultrassom, eu tenho muito que aprender. Inclusive a tecnologia melhora e aprimora, e a gente, se não correr atrás, fica desatualizado. Mas então, assim, é uma busca constante de melhora, mas a maestria, ela é alcançável, né? O que eu considero maestria? Faz sentido a pergunta, porque eu fiquei me perguntando, na verdade, eu às vezes fico pensando aqui, devaneando aqui com as minhas ideias, e eu considero maestria uma habilidade, ou habilidade, excelência, são sinônimos, né, de maestria. Mas é uma atividade que você faça, que todo mundo faça, uma atividade que ela é executada naturalmente, apesar de ser uma atividade complexa. E aí a gente pensando nisso, a gente tem maestria no nosso dia a dia. Dirigir, que é um exemplo, uma analogia que eu gosto muito de fazer, é uma maestria e é uma atividade extremamente complexa de trabalhar com 2 pés, com 2 mãos, atenção em todo lugar, né? Olhar retrovisor, olhar para frente, prestar atenção nos sinais, pedestre, ou seja, é uma atividade extremamente complexa e que você age naturalmente fazendo aquilo praticamente sem pensar. Então, essa é uma maestria prática de uma atividade, né? E aí você executa aquilo com tanta naturalidade que você nem se dá conta mais de toda aquela complexidade que um dia foi extremamente difícil, né? Se você lembrar aí quando você começou a aprender a dirigir, certamente você vai lembrar que era complicado fazer uma ladeira e tal. Inclusive eu gosto também de outra analogia com os bebezinhos, né, que vão aprender ali a se alimentar. É difícil, né? É uma atividade que demanda um treinamento, é uma atividade motora que demanda um treinamento. Então a maestria na prática de qualquer atividade que seja, ela demanda um treinamento. Inicialmente vai ser difícil, vai exigir um esforço, mas aquilo com o tempo vai se tornando menos complexo, menos trabalhoso, exija menos esforço, porque teu cérebro vai criando aquelas vias para fazer aquele movimento. Não, na ultrassonografia tem tudo a ver, né? Se você trouxer esse conceito de complexidade para quem está aprendendo a fazer ultrassom, e eu desenvolvi a minha técnica de ensinar ultrassonografia, a prática da ultrassonografia, me remetendo ao meu tempo quando eu comecei a fazer ultrassonografia. Eu lembro da dificuldade que era simplesmente pegar o transdutor, né? Então, e isso era complexo, você rodar o transdutor para interpretar uma imagem, aquilo exige realmente de quem está iniciando um esforço muito grande. E atingir a maestria na ultrassonografia é quando você realmente faz todo esse movimento, interage com o equipamento de melhoria de imagem, você faz toda essa parte motora de forma muito natural, sem esforço, praticamente sem pensar. Quando eu quero melhorar uma imagem
que em determinado paciente está difícil, ou quando a gente sai, às vezes, de determinada região para ir para outra região, quando eu quero melhorar a imagem, é muito instintivo. Eu já vou trabalhar no teclado sem pensar o que é uma frequência, o que é um dynamic range, o que é, enfim, não pensa. É você atingir a maestria da prática, o que é diferente do conhecimento teórico. Então, eu quero muito trazer essa consciência para os médicos que fazem ou que vão iniciar a ultrassonografia, de que fazer a ultrassonografia demanda muita habilidade prática inicial, o aprendizado inicial, para depois você consultar um livro para começar a juntar a teoria sem o esforço mais do aprendizado prático. Que aí você vai começar a pensar, sim, em diagnósticos diferenciais. E aí todo esse aprendizado está em livros, né? Está em livros, está em artigo. Hoje em dia você entra no Google, tem material riquíssimo ali, grátis inclusive. Mas para chegar nesse nível, no meu entendimento, essas habilidades práticas têm que estar já refinadas, porque senão é um esforço duplo, né? É um esforço de tentar trabalhar com o aparelho e tentar ao mesmo tempo fazer o diagnóstico. Então, na minha cabeça isso é muito óbvio, tem uma sequência muito lógica, né? No mercado, no dia a dia da ultrassonografia, os médicos que trabalham com a ultrassonografia e eu recebo muito exames, né? Exames anteriores que a gente compara, eu vejo sim isso como um problema, né? Porque o que é senso comum hoje do aprendizado? É o médico que quer iniciar na atividade de ultrassonografia, recorrer ou uma residência ou a cursos presenciais, né? A residência é fantástico. Se você puder dar uma dedicação exclusiva a um aprendizado, diariamente tendo contato, perfeito, você consegue uma evolução prática e teórica ali naquela evolução. São 2 anos, então fantástico. Nos cursos presenciais, se você vai começar do zero, não é possível adquirir essas habilidades, essa excelência prática em dias, nem em 1 mês, nem em 2 meses, nem em 3 meses. Isso é uma evolução que demanda ali uma certa atividade prática. Então, os cursos presenciais específicos de determinado tema, eles não têm tempo suficiente para sair do zero e ter um aproveitamento perfeito daquele aprendizado, principalmente relacionado à prática, né? Como eu me referi antes. E no dia a dia a gente percebe isso de forma muito clara. Os exames que eu recebo, muitas vezes por curiosidade e por estar, né, ensinando, então eu fico buscando como que isso está realmente no dia a dia. Então eu pego às vezes uns exames e vou observar se há melhorias das imagens naquelas fotos, né? Se de uma foto para outra houve pelo menos uma tentativa de ajustar alguma coisa para tirar melhor proveito. Eu observo a imagem propriamente dita da foto, né? Se tem um posicionamento legal, se houve ali uma intenção de buscar uma melhor imagem, uma foto que seja pelo menos bonita de se ver. E é muito raro, infelizmente é muito raro a gente perceber isso. O que causa às vezes algumas indignações do médico que solicita a ultrassonografia, às vezes até deprecia inclusive o método diagnóstico, né? Deprecia a própria ultrassonografia, porque ele acaba não acreditando naquele exame, porque a imagem não está bonita, a imagem não está trabalhada, a foto ficou mal feita. Então esse problema existe sim na formação, tem muito colega fazendo ultrassom sem essas habilidades, sem a maestria, e é uma pena, porque é treinável, né? É possível criar uma metodologia, um passo a passo para desenvolver essas habilidades, né? Então tem solução. Tem solução, e a solução é método, né? Qualquer ensino,
qualquer coisa que você se proponha a aprender. Se você tem um método, se você tem uma visão ampla de tudo aquilo que você vai precisar absorver, do passo a passo, se você tem um mapa, né? Eu acho que mapa é uma analogia perfeita, porque se você tem um mapa de onde você tem que ir a cada esquina, fica muito fácil e fica inclusive prazeroso. Então é isso que eu quero trazer na maestria ultrassônica. Eu quero apresentar uma metodologia de aprendizado prático na ultrassonografia. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser um retorno às bases. Para aqueles colegas que já estão na atividade ali e que lá no fundo, né, é difícil você chegar e falar assim, olha, eu tenho essa dificuldade, eu não sei fazer isso. Para quem já está no mercado, é muito difícil assumir isso publicamente, mas não precisa assumir publicamente. Você sabe, eu sei das minhas limitações, todo mundo sabe das suas limitações. Não sei se pensa sobre isso, mas todo mundo sabe. Então, é sim um retorno às bases, né, do aprendizado e que eu acho muito, muito louvável aqueles colegas que eventualmente percebam que possa melhorar nessa parte prática de habilidade ali de mexer com o teclado, enfim, de exercer a prática da ultrassonografia. Eu acho muito louvável que faça, né? que pelo menos entenda aquilo que ele vai precisar desenvolver, entenda o mapa. O que eu considero, né, para um bom profissional em ultrassonografia? Na metodologia que eu desenvolvi, eu falo de 3 pilares. E esses 3 pilares, eles têm que caminhar juntos, eles têm que se desenvolver juntos, para manter a sua prática eficaz e para chegar a uma maestria. É o ajuste de imagem, é aquilo que você vai trabalhar no teclado, com todos os parâmetros que o equipamento te permite, e aí é qualquer equipamento, porque eu estou falando de uma metodologia raiz, uma metodologia ultrassonografia raiz, foi o nome que eu batizei o meu método. Justamente por conta disso, trabalhar em parâmetros que todo equipamento tem, né? Alguns mais sofisticados vão ter um detalhe a mais, vão conseguir te dar mais qualidade, mas eu não estou falando disso, eu estou falando da raiz mesmo, do basicão ali que todo mundo precisa saber. Então esse é o primeiro pilar, essa intimidade com o teclado. O segundo pilar é o manuseio do transdutor, que é aquela coisa de você começar a desenvolver seu punho para sair uma imagem bonita. Tornar isso muito natural, porque quando a gente começa aquilo fica meio engessado, é um negócio meio esquisito mesmo. Na hora que o neném está ali começando a querer botar a comida na colher e levar na boca. Não sai de forma natural. É na hora que você está querendo fazer uma ladeira e seu pé você não sabe se acelera, se pisa na embreagem, se olha para frente, se olha para trás, entendeu? É isso, é desenvolver essa mecânica da prática, do desenvolvimento. Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, que é extremamente importante e que ninguém ensina isso, ninguém fala, quase que se vira, que é o pilar da descrição de laudo. Ninguém ensina descrição de laudo. No máximo o que vão dizer, fala assim, eu faço assim. Tá aqui a frase. Aí a pessoa vê aquela frase e fala, tá, beleza. e inclusive para quem está começando, começam uns termos diferentes, né, na ultrassonografia. Mas se você monta ali uma forma de raciocinar em cima de criar o laudo, é possível, né, você desenvolver uma técnica de descrever um laudo, descrever uma imagem, porque na ultrassonografia a gente observa algo, uma imagem, e depois tem que transcrever aquilo para um papel. E se você
quiser ter um exemplo disso, observe uma cena ou uma paisagem e depois vai transcrever. Não sai de forma tão fácil, né? Por isso que existem bons escritores e escritores não tão bons assim. Aqueles bons escritores são aqueles que conseguem trazer na sua mente exatamente a cena que ele imaginou. Então a gente vai lendo e tem aquele envolvimento com o livro, com a cena. E isso é também o que acontece no laudo de ultrassonografia. Quando o médico solicitante lê aquilo, ele tem clareza perfeita do que você encontrou na sala, né? Quando está bem redigido. Então, esses 3 pilares são fundamentais para atingir a maestria.